Olá, mas que bom ter a sua companhia aqui para mais um programa do bem. Você é daquelas pessoas que se assusta quando pensa na velhice? Te dá um arrepio quando vem à sua cabeça as limitações e os desafios que passaremos quando chegarmos na terceira idade? Hoje aqui, no nosso programa, vamos falar sobre o envelhecimento. Mas você vai ver que é plenamente possível viver essa fase de forma saudável e, sobretudo, feliz. Então fica aí ligadinho que a gente volta já já. Hoje recebendo em nosso estúdio Edmundo de Drummond Alves Júnior. Ele é professor doutor e o deputado estadual, licenciado e atual secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Cristino Auro. Que prazer receber esses dois feras, cada um na sua área, os dois oriundos da UF, né, estando aqui. Porque, professor, a velhice é um assunto que, assim, o pessoal fala, não me importa e tal, mas a maioria se importa, né? O pessoal tem medo de ficar velho, tem várias coisas assim, velho, ninguém quer saber. Tem essas teorias aí, essas conversas, as pessoas ficam deprimidas e tal. Então tem um professor estudioso que trata do assunto e que dá esse acalento para quem está em casa e fala, olha, o que o senhor tem aí de novidade para a gente contar e para a gente trazer essa boa... começar já bem o dia? Bom, primeiro é um prazer de estar aqui, agradecer o teu convite, um prazer estar aqui contigo, dividindo esse momento, colega da Universidade Federal Fluminense, e a verdade é que nós nascemos crus e somos educados a não gostar da velhice dos velhos. Nossas histórias infantis sempre colocam que a fada é bela, jovem, poderosa, e que a bruxa é feia, velha e maldosa. Então, a partir daí, são construídos socialmente alguns estigmas contra o envelhecimento e a velhice, e também a própria proximidade da morte. O que a gente trabalha é o envelhecimento enquanto um processo que é inexorável. Todos nós vamos envelhecer se pretendemos chegar à velhice. E aí existem estratégias para que você não só enfrente de uma melhor forma, mas que também você possa viver estes anos com qualidade de vida. E hoje, o Brasil, que num momento tinha como uma expectativa de vida em torno dos 39 anos, hoje já passamos dos 70. Ainda estamos longe de países mais desenvolvidos, como Japão, França e outros países europeus, que já atingiram limites acima dos 80 anos, porém chegaremos lá. Mas o que mais nos assusta, enquanto um pesquisador que trabalha no campo, é de saber que o processo do envelhecimento da sociedade brasileira, ou seja, o grande aumento proporcional do número daqueles considerados como velhos no país, aumenta e aumentará consideravelmente nos próximos anos. Este processo do grande aumento desta população nos trará desafios. Desafios de pensar, bom, primeira coisa, como vão estas pessoas conviver com a cidade que hoje nós temos? Será que os sinais de trânsito, por exemplo, comportam a passada daqueles que têm mais idade? Mais lento? Exatamente. As calçadas? As calçadas. Eu trabalho com prevenção de quedas. Pois é, nós temos hoje uma epidemia, considerado pelo Ministério da Saúde como se fosse uma epidemia, o problema das quedas no país. Nós temos ruas totalmente despreparadas para o atendimento mínimo. E temos ruas de bairros, como, por exemplo, Copacabana, onde raízes estão quebrando o calçamento, pedras portuguesas que estão separadas uma da outra, ou seja, causando determinado risco para que estas pessoas que a gente em casa diz, olha, agora você está em condições de aproveitar a sua aposentadoria e você vai para a rua, vai passear, vai para os projetos que existem, que hoje atendem a esse grupo bastante significativo. E o que é que eles encontram? Eles encontram um risco. Então, o que a gente vem hoje dentro da universidade? Eu sou responsável por um grupo de pesquisa Envelhecimento e Atividade Física. Então, a gente tem algumas linhas de pesquisa que vão além da prevenção de quedas que eu estou falando agora nesse momento, mas a gente preocupa-se como que tipo de atividades nós podemos proporcionar para este grupo que envelhece, que em grande parte são de mulheres que nos procuram nos espaços fechados, para que eles possam ter prazer
no uso do seu tempo disponível. Entendi. E aí a gente trabalha com diversos projetos e a gente pode conversar por aqui. Eu vou querer saber de todos. Com certeza. Inclusive, porque, Cristiano, você que é um deputado do interior também, né? Como Sim. é que estão os outros municípios em questão de infraestrutura para que as pessoas idosas, inclusive quem está assistindo a gente em casa agora, a gente é retransmitido em 70 municípios pelo estado afora, a infraestrutura? Olha, em muitos casos, os municípios do interior têm problemas também que se assemelham aos problemas que tem na capital. Até porque, embora na região metropolitana os desafios sejam maiores, porque o volume de tráfego é maior, você tem toda uma dinâmica muito mais rápida, vamos dizer, a vida é muito mais rápida numa cidade grande, mas também no interior, principalmente naqueles municípios da chamada costa petroleira, onde o progresso chegou de maneira muito intensa, os municípios ainda não se adaptaram. Eu mesmo vivi essa semana, do ponto de vista pessoal, 2 episódios envolvendo meu pai e outra minha mãe, em acidentes na rua e também no lar. E a gente vê a gravidade que acaba assumindo quedas desse tipo. Então, estava muito atento aqui, porque acho que a prevenção, nós adaptarmos nossas ruas para que não tenhamos esse tipo de pavimento horroroso que a gente tem hoje. E também as residências. Nós devemos pensar sempre que esse contingente de pessoas na chamada terceira idade, na melhor idade, ou qualquer denominação que nós possamos dar para essa fase da vida, cada vez vai aumentar mais. Então, se a adaptação das cidades não vier por força da conscientização, da conversa, nós vamos precisar ser mais duros no cumprimento de legislações já existentes, porque nossos problemas, às vezes, não são por falta de lei, é pelo não cumprimento da legislação já colocada. E naquilo que faltar, evidentemente que eu, como deputado, e a própria Assembleia Legislativa, naquilo que ela pode, evidentemente, abranger, está à disposição para receber, principalmente da academia, principalmente uma contribuição de quem estuda o assunto e que possa nos fornecer elementos para que isso seja transformado em leis ou se isso seja transformado em projetos dentro do Executivo, porque no governo estadual eu tenho tido a experiência de poder levar boas ideias para áreas muito diferentes da minha. Não importa, eu sou secretário de Estado da Agricultura, mas tenho levado ao conhecimento da área, por exemplo, de esportes, tenho levado ao conhecimento da área de educação, boas iniciativas e práticas que são assimiladas lá e que são colocadas à disposição da população. Então, acho que o programa de hoje é muito oportuno, porque a nossa curva de envelhecimento da população, a expectativa de vida aumentando, o Brasil ostentando melhores índices econômicos, é natural que tenhamos aí também esse número de pessoas envelhecendo, mas concordo completamente aqui com o que disse o doutor Edmundo, no sentido de que a gente tenha qualidade. Não adianta viver muito, mas de uma maneira que não seja feliz, que não seja satisfatória, que não seja relevante, sob o ponto de vista daquilo que é importante na vida. Professor, então as leis já existem, há leis a serem criadas, ou as leis que existem já são suficientes? Como é que está essa... No ano de 1994 foi considerado um avanço, pois foi criada a Política Nacional do Idoso e que no ano de 2003, dando sequência, é criado o Estatuto do Idoso. Bom, nós temos leis, a lei é boa. A lei, ela vai, por exemplo, sugerir que haja o ensino da gerontologia ou que se aborde as questões da velhice e do envelhecimento em todos os níveis de ensino. Será que os telespectadores perguntem aos seus filhos se estão tendo essa matéria? Ou algo que não passe, que não fique somente naquela semana da vovó ou semana do vovô, que você pega e faz uma ação, lava as mãos e acabou. Exatamente. Então, a gente tem a lei. Né? Alguns pesquisadores franceses que, criticando uma política específica para idosos e envelhecimento na França, diziam o seguinte: se a gente tiver uma boa Constituição, nós não precisamos de leis como estas, que são específicas para determinados grupos sociais. No caso do Estatuto, a gente vai ver algumas coisas que protegem aqueles que envelhecem. Aqueles que envelhecem, que a gente pode chamar daquelas pessoas que têm mais de 60 anos, porque no Estatuto considera-se, no Brasil, quem tem mais de 60 anos, aquela pessoa que é chamada de idoso.
Aí um desafio, o segundo desafio que eu coloco aqui é o seguinte: hoje, quem tem 60 anos no Brasil é considerado idoso. No ano de 1940, nós tínhamos pessoas consultando livros que diziam: prepare a sua velhice, como viver bem depois dos 40 anos. Então, naquele momento, ter 40 anos já era considerado alguém como idoso. E aí eu digo, será que daqui a 15, 20 anos nós não estaremos falando de 70 e 80 anos? Uhum. Né? Então, a idade cronológica como um dado, ela perde totalmente o significado. Quando a gente tem, né? Neste Brasil afora, neste estado, pessoas que vivem no limiar da pobreza e que envelhecem talvez aos 40 anos e que acabam sobrevivendo. E o que será para essas pessoas de 60 anos que têm que ter um atendimento médico mais especializado? Porque na medida que aumentam as perspectivas da gente viver mais, aumentam também as possibilidades da gente ter acidentes e episódios de quedas. De cada 3 pessoas acima de 60 anos, uma vai cair ao mínimo uma vez por ano. As quedas podem ser simples, mas podem ter consequências bastante graves. E o que a gente está fazendo? A depressão também, né? Sem Eu dúvida. acho que é um negócio que é silencioso, é pior, porque a queda pelo menos você vê ali, bom, fraturou o fêmur, tem ali que remendar aquele osso. E quando a pessoa está mal por dentro, se sente, né? Pois é. Então a gente tem, primeiro, os quadros depressivos, muitos desses já instaurados quando nós somos mais jovens e que se avolumam. Mas se quiser, nós podemos falar sobre o Alzheimer, que dentro das demências senis hoje também é um problema não só internacional, nacional e que vai aumentar. Aumenta a população, aumenta a quantidade de pessoas. E ontem, por exemplo, eu estava lendo no jornal uma notícia que dizia do grande avanço das pesquisas no campo do Alzheimer e sugerindo, entre outras coisas, atividades, o exercício da nossa mente. E também, falando no caso das demências senis, a gente hoje tem pesquisas que são realizadas aqui no Instituto de Psiquiatria e Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vão apontar da importância da prática de atividade física para que você se preserve de uma depressão, de um Alzheimer. Então, que as pessoas que têm mais atividade, que a atividade física, no caso da depressão também, ela é muito importante, e aí a gente acredita que projetos devem existir, mas que os projetos devem existir para estas pessoas consideradas idosas de uma forma mais preservando uma qualidade. Nós temos hoje muitos projetos, mas e a qualidade? Será que aqueles que estão atuando junto com essa população de idosos foram preparados para trabalhar com pessoas acima de 60 anos? Ou foi uma oportunidade que o mercado do trabalho está lhe oferecendo? Se a gente volta a alguma conversa que nós já tivemos antes, falando sobre o ensino do envelhecimento ou o estudo do envelhecimento em todos os níveis de ensino, o que a gente vai ter hoje? Muitas universidades que não apresentam essa disciplina gerontologia, por exemplo. E que formação vão ter essas? Se a gente pega o caso que eu estudei da educação física, a gente percebe que na educação física os estudantes são preparados para trabalhar com jovens na escola, com adultos bem saudáveis ou atletas e raramente com as pessoas idosas. Cristiano, deixa eu interromper, professor. Cristiano, você acha que se os idosos, se as pessoas forem preparadas psicologicamente para envelhecer, elas terão uma terceira idade mais em paz consigo mesmo? Você acredita que isso é o caminho? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ter ali uma meta, quando a gente fala em qualidade de vida, não só de tratarmos ou prepararmos o indivíduo para viver bem, do ponto de vista físico, fazendo atividades físicas. Não, a gente já falou aqui, o professor focou a questão da educação física e todo o seu desdobramento para melhorar o desempenho. Nós somos feitos de articulações, né, de músculos, de ossos. Nós precisamos ter essa máquina bem movimentada e bem preparada
à medida que a nossa jornada de vida aumenta, é lógico que a gente tem que estar com a revisão feita, porque usando... Não bate o motor, né? Claro, usando uma imagem aqui, né? Se a vida útil de um carro é apenas 10 anos, ele sai da fábrica e vai ser utilizado durante 10 anos, depois ele é substituído. Agora, se um carro vai ser utilizado durante 30 anos, ele tem que passar por revisões, ele tem que ser preparado para ter uma vida útil de 30 anos. Então, também, trazendo para o ser humano, eu acho que a gente precisa se preparar melhor fisicamente. Agora, o aspecto da sociedade moderna que nos impõe um padrão até de felicidade, porque também tem um problema. Muita gente se sente um pouco pressionado a ter aquele mesmo padrão de felicidade que vê na novela, que vê no programa de televisão, onde ninguém tem problemas, né? Todo mundo é feliz, os casamentos são maravilhosos, todo mundo vai para a ilha de não sei o quê. Na verdade, todos nós passamos por dificuldades, né? Isso é natural na vida. Nós temos que saber como vencer esses obstáculos, como contornar isso, administrar essas ansiedades, as perdas, porque numa vida longa, uma pessoa passa por um processo de perdas enorme, né? Vai perder pessoas queridas, pais, normalmente, né? E quando chega numa determinada situação, inclusive filhos, o que é traumático, e amigos, porque à medida que a vida vai avançando, esse círculo vai diminuindo, a sua ausência do mercado de trabalho também limita o seu círculo de amizades, e se você não estiver muito bem preparado, não estiver muito bem inserido, você realmente passa por esse desafio que é viver uma idade onde você está se sentindo excluído. Então, acho que essa percepção pode fazer com que todos nós venhamos a ter uma qualidade muito maior, e eu espero que as empresas entendam isso. Eu, como governo e como legislador, tenho procurado entender isso. Criei aí uma legislação muito específica e que está em tramitação quando a gente fala da chamada dona de casa cidadã, que é uma legislação específica para a dona de casa. Tem um capítulo na legislação só para a dona de casa no momento em que ela alcança essa idade. E ali ela precisa de proteção, porque trabalhou uma vida toda dedicada àquela família, em 4 turnos de trabalho, num trabalho não reconhecido, seja do ponto de vista formal, porque muitas delas jamais alcançarão os benefícios sociais a que têm direito, a não ser que essas leis realmente passem a impulsionar esse tipo de atitude. E, em alguns casos, a própria família não reconhece o trabalho, porque é um trabalho que nunca termina. Faz um movimento enorme, é quase se montar uma fábrica para fazer um almoço. Todo mundo almoça, acabou. Depois tem que fazer tudo de novo, a louça toda para lavar, e depois tem que fazer tudo de novo, numa rotina interminável. Infinita. E que não tem valor, né, sob o ponto de vista da sociedade, e a família precisa reconhecer, apoiar, mas a lei também tem que proteger essa pessoa. Professor, então, baseado em tudo que o senhor está falando, queria que o senhor me desse assim, algumas dicas práticas para quem está em casa. Bom, tudo é uma questão dos hábitos que a gente vai adquirindo durante a nossa vida. A gente tem uma opção de atividades físicas que podem ser esportivas, que podem ser por meio da dança, que podem ser com caráter competitivo ou não. Só que, se a gente vive numa sociedade em que os valores que são colocados por esta sociedade, os principais valores são aqueles de ser o melhor, de ser o mais rápido, isso acaba afastando o indivíduo de uma prática normal e saudável, porque o questionamento que a gente pode ver através dos exemplos que estão na mídia são os seguintes: a relação esporte-saúde existe? Aí a gente vai ver que todos os nossos atletas já operaram os 2 joelhos, é o Ronaldinho que já saiu praticamente aleijado de campo, e isso é o que acontece. Não, então, essa relação, ela é falsa, porque depende da forma como a gente faz o esporte. Então, esse esporte que a gente defende é um esporte de lazer. E a gente defende, então, as atividades de lazer, através de atividades prazerosas em que as pessoas façam
porque vão se sentir bem de estar no meio dos outros, porque a grande maioria dos idosos que nos procuram nos projetos, eles não vão só pela atividade física ou pensar que vão perder 10 gramas, 50 gramas ou alguns quilos, mas muito mais para conhecer gente, para estar no meio dos outros, para fazer com que essa vida social de muitas dessas pessoas que estão na característica dessas mulheres que ficaram na dupla, tripla jornada, que após uma viuvez, que após a perda de outros seres do seu grupo, se sentem com liberdade para procurar o caminho de fora de casa. Entendi. Então a gente tem hoje clareza que os homens que são os aposentados, eles buscam determinados equipamentos, como as praças, os bares, lugares abertos. Já as mulheres nos procuram para os espaços fechados. Quer dizer, não nos satisfaz entender que tem mais mulher envelhecendo do que o homem e tem mais mulher nesses projetos que acontecem dentro dos clubes, universidades e outros lugares mais. Acontece, sim, que a sociabilidade da mulher ela foi feita dentro de casa, em espaços fechados. E ela, então, vai procurar a sua continuidade nesse período que ela tem livre dos encargos, às vezes, familiares, moldes, né? As mesmas coisas. Tem mais alguma coisa assim que a gente possa deixar para quem está em casa? Bom, eu acho que o mais importante é procurar locais que tenham profissionais de todas as áreas que hoje estudam o processo do envelhecimento, não especificamente, eu acho que tem terapeutas corporais, tem os professores de educação física, e verificar que tipo de formação eles tiveram. Porque se eles tiverem uma formação para trabalhar com criança, eles vão utilizar com os mais velhos de forma infantil. Claro. Então eles infantilizam o velho, tratando eles como criança, porque na sociedade... E não dá resultado. Não dá resultado. E quem quiser falar contigo? Bom, a gente está na Universidade Federal Fluminense, nós temos alguns projetos. Um é o projeto Preve Quedas, prevenindo as quedas hoje, evitará que o próximo a cair seja você. E temos também um projeto chamado Vida Saudável, que é do Programa Esporte e Lazer da Cidade, do Governo Federal, do Ministério do Esporte. Estamos em 10 núcleos espalhados pelo município de São Gonçalo e do município de Niterói, e a gente, então, sempre projetos gratuitos, lá na universidade, podem me procurar. E tem algum contato? Exato, nós temos o telefone 2629-2808, nós temos o endereço eletrônico, que é o Edmundo Drummond, meu nome com 2 M's de Maria, Demudo no final, @uol.com.br, e que a gente pode dar todas as informações, pode sugerir, pode convidar para conhecer o que a gente faz. Isso é muito bacana, professor. Pois é, eu acho que você é engajado, apaixonado pela causa, e acho que... Eu comecei brincando, conversando contigo, eu comecei legislando em causa própria. Que isso, tão jovem, de forma alguma. Mas, cabelo branco não significa velhice, eu também tenho. Eu estou pintando o cabelo de branco, por isso que você está achando que meu cabelo está branco. Então tá bom, que beleza. Olha, eu quero te agradecer demais pela tua presença, dizer que as portas do nosso programa estão sempre abertas para você trazer mais novidade para a gente. Com certeza. Não só sobre a terceira idade, mas todos os outros projetos nos quais você está engajado, tá? Claro, Cristino, foi um grande prazer. Queria que você desse as suas considerações finais para quem está em casa, quem está triste, as pessoas da terceira idade, as que estão entrando na terceira, as que estão na quarta idade, o pessoal do interior, que você desse um recadinho de otimismo, desse seu contato e seus beijos. Não, primeiro assim, os sintomas são fáceis de serem reconhecidos. Você começa, para poder mandar beijo e ler o papelzinho, você começa a tentar calibrar, né, professor? A distância aqui, eu tenho que sacar logo. O tempo meu braço é maior. Você tem que ter acessórios quando você chega nessa idade que todos nós estamos chegando. Mas eu acho que é um tema sensacional. Eu conversava sobre ele com o governador Sérgio Cabral, que tradicionalmente fez toda a sua vida parlamentar muito associado ao tema da terceira idade, e o governo vem com várias ações. O governo do estado vem atuando, e eu quero deixar o meu contato aqui para que, se alguém também, do ponto de vista do estado, quiser conhecer um pouco mais das iniciativas, então cristinoauro.com.br, a gente pode trocar ideias sobre isso. E gostei muito de saber, né, que um colega da UF, né, eu me formei pela Universidade Federal Fluminense, só que na área da medicina veterinária, com especialização aí na área de economia rural. Eu fico muito feliz de ver o trabalho que vem sendo desenvolvido, e queria
deixar beijo, sim, para várias pessoas que têm nos acessado aí, tanto pelo e-mail, quanto pelo Facebook, por outras redes sociais, mas em especial a Delânia Cavalcante, ao Martinho Ferreira, lá de Nova Friburgo, a Delânia do Rio, o Fred Oliveira, de Macaé, o Erivaldo Freire, de Barra do Piraí, ao Marcelo Pereira, de Niterói, também a Miriam Santos, daqui da capital, o Belcaran, da capital, Fátima Castro, de Campos, Marcelo Lobão, de Niterói, Inês Cândido, de Campos, e o Carlos Magalhães, da capital. São os beijos dessa semana, e eu queria poder, de uma maneira muito carinhosa, cumprimentar todos os amigos que estão ou chegando, ou que já chegaram nessa fase da vida, e dizer que a vida ela é maravilhosa. A chance da gente estar nesse mundo, usufruindo dele, já é o grande prêmio que a gente pode ter. É isso. É verdade. Eu nem queria falar o negócio do momento, que o presente já é um presente, mas é verdade, né? A gente tem que viver o presente, a vida, claro. A gente tem a garantia de que a gente pode ser feliz nessa vida, então vamos fazer o melhor que a gente pode. Eu também tenho meus beijos aqui, listas grandes, olha, o Sérgio Ricardo Serrada de São Paulo, a Cláudia Malvar aqui do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Câmara do Rio, Marcelo Reis de Nova Iguaçu, Sandra Viana. Gente, continuem escrevendo. Enquanto eu mando o beijo, vou colocar aqui, ó, nossas redes sociais, para você que quer ser falado, quer ter o nome aqui na televisão, quer participar do nosso programa, escreve pra gente, manda beijo, comenta, assiste, vira nosso espectador assíduo. Mais gente, olha, Alessandro Gonçalves e Cristiane Flores de Belo Horizonte, Carlos Tinguá dos Santos, Teruco Monteiro do Rio de Janeiro, Álvaro Marcos Teles de Campos dos Goitacazes, galera de Campos sempre tão carinhosa comigo, de Macaé também, Edu Ambiental de Campos do Jordão, olha, o pessoal tá lá no frio, Adriana Darran do Rio de Janeiro, beijo minha amiga, Júlio Lopes que fez aniversário há pouco tempo, beijo para você, para sua esposa, para seus filhos lindos, da Fé José de São Luís, Elísio Martins de Lisboa, lá em Portugal, ô terrinha, e Eric Costa de Belo Horizonte, muito obrigada a vocês todos que escrevem pra gente, é um prazer poder estar aqui te representando, dando coro à sua voz. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Fique sempre conosco, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Beijo nosso, até a próxima.